Durante o confinamento da Covid, essa manchete viralizou. Quase metade dos homens diz que faz a maior parte do ensino em casa. 3% das mulheres concordam. Menciono isso não para discutir quem tem razão, mas como um ótimo exemplo de viés egocêntrico. A maioria acha que faz quase todo o trabalho. Por exemplo, pesquisadores perguntaram a autores de artigos com vários autores que porcentagem do trabalho fizeram pessoalmente. E quando eles somam essas porcentagens, o total é, em média, 140%. Quando casais são questionados sobre quanto do trabalho doméstico eles fazem, o total combinado quase sempre ultrapassa 100%. Você pode achar que isso ocorre porque as pessoas querem parecer mais prestativas, mas não é o caso. Quando casais são perguntados sobre quem inicia as brigas ou faz bagunça, os totais somam mais de 100%. Pessoas acreditam que fazem mais no trabalho e também que causam mais problemas. Por que isso ocorre? Acho que é porque você lembra vividamente do que faz, mas não do que os outros fazem. Você tende a supervalorizar suas contribuições e desvalorizar as dos outros. Acredito que esse viés nos faz subestimar a influência de fatores como a sorte em nosso sucesso. Pegue jogadores de hóquei, por exemplo. Se você perguntar a um jogador profissional de hóquei como ele conseguiu chegar à NHL, ele pode mencionar seu trabalho duro, determinação, ótimos treinadores, a disposição dos pais de acordar às 5 da manhã e assim por diante. Mas provavelmente ele não vai reconhecer o quanto teve sorte de ter nascido em janeiro. Mesmo após anos, 40% dos jogadores de hóquei das ligas de elite nasceram no primeiro trimestre, contra apenas 10% no quarto trimestre. Fazer aniversário no início do ano pode aumentar em até 4 vezes as chances de virar jogador profissional de hóquei. E o motivo dessa disparidade é, presumivelmente, porque a data limite para as ligas infantis de hóquei é 1º de janeiro. Quem nasce no início do ano costuma ser mais velho, maior e mais rápido que crianças da mesma liga nascidas no fim do ano. Agora, à medida que crescem, essa diferença deveria eventualmente desaparecer, mas isso não acontece. Crianças mais novas com mais potencial ganham mais tempo no gelo, vão a mais torneios, recebem melhor treinamento e desenvolvem mais habilidades. E essas vantagens se acumulam ano após ano. Então, quando você chega ao nível profissional, as datas de nascimento estão fortemente concentradas no início do ano. Algum jogador profissional de hóquei sente gratidão por sua data de nascimento? Provavelmente não. Somos, em geral, alheios aos acontecimentos afortunados que sustentam nosso sucesso. Provavelmente, a maior sorte que muitos de nós temos é ter nascido em um país próspero. Metade da variação da renda global é explicada pelo país onde as pessoas vivem e pela distribuição de renda local. Se você nasceu em Burundi, país com a menor renda per capita do mundo, apenas $730 por ano, dificilmente ganhará muito como adulto, independentemente de sua inteligência ou esforço. Muita gente se ofende quando você destaca como o acaso influencia seu sucesso. Eu entendo isso. Se somos só produto das circunstâncias, esforço e talento perdem valor. Muitos pensam que o sucesso depende só de habilidade ou sorte, mas na verdade é preciso ambos. Veja esses 8 recordes mundiais de atletismo. Todos os atletas que conquistaram esses recordes são obviamente de classe mundial, extremamente dedicados e talentosos, e ainda assim, quando bateram seus recordes mundiais, 7 dos 8 tinham vento a favor. Agora, todos esses atletas tinham capacidade para ganhar uma medalha de ouro, mas para bater o recorde mundial foi preciso também um pouco de sorte. A sorte se torna mais importante quando muitos candidatos concorrem a poucas vagas. Considere a nova turma de astronautas da NASA. Dos mais de 18.300 candidatos em 2017, só 11 foram selecionados para o programa de treinamento de astronautas. Agora podemos criar um modelo simplificado da seleção. Os astronautas são escolhidos principalmente por habilidade, experiência e esforço, mas cerca de 5% depende de sorte e circunstâncias favoráveis. Para cada candidato, eu gerei aleatoriamente uma pontuação de habilidade de até 100 e também gerei aleatoriamente uma pontuação de sorte de até 100. Depois, somei esses números, ponderando na proporção de 95/5 para obter a pontuação geral. Essa pontuação representa os julgamentos do selecionador, ou seja,
Os 11 melhores por esse critério se tornariam astronautas. E repeti essa simulação 1000 vezes, representando 1000 seleções diferentes de astronautas. E o que descobri foi que os astronautas escolhidos tiveram muita sorte. Eles tiveram uma média de sorte de 94,7. Quantos astronautas selecionados estariam entre os 11 melhores só pela habilidade? A média era só 1,6. Mesmo com a sorte influenciando só 5% do resultado, 9 ou 10 dos 11 candidatos escolhidos seriam outros se ela não tivesse interferido. Quando a competição é alta, ser talentoso e esforçado ajuda, mas não garante sucesso. Você também precisa de sorte. Acho que não percebemos nossa sorte porque, por definição, não é algo que fizemos. Como o trabalho doméstico feito pelo seu parceiro, isso passa despercebido. E aqui está o mais louco. Minimizar a importância dos acontecimentos ao acaso pode, na verdade, aumentar sua probabilidade de sucesso. Porque se você percebe que um resultado é incerto, é menos provável que você se esforce, o que diminui ainda mais suas chances de sucesso. É uma ilusão útil pensar que se controla totalmente o próprio destino. Se eu soubesse o quanto era ruim ou o trabalho que daria no YouTube, talvez tivesse desistido no início. Bem-vindo ao Veritasium, um blog de vídeos de ciência online. Ignorar seus golpes de sorte pode ajudar a justificar seu lugar na sociedade. Se você tem muita riqueza ou poder, pode simplesmente atribuir isso à sua própria inteligência, esforço e perseverança. Isso torna mais fácil aceitar a desigualdade. Em um experimento, os participantes foram colocados em grupos de 3 em pequenas salas para discutir um problema moral complexo. Uma pessoa de cada grupo foi escolhida ao acaso como líder. Meia hora depois, o experimentador trouxe 4 biscoitos para cada equipe. Quem ficou com o biscoito extra? Em todos os casos, ele ficou com o líder. Mesmo que eles não tivessem nenhuma aptidão especial, não tivessem responsabilidades extras e tivessem conseguido sua posição apenas por sorte. Ao atingir certo status, é comum achar que merece isso e tudo de bom que acontece. Isso é só uma anedota, mas sempre que fui promovido para a classe executiva, notei o pior comportamento dos outros passageiros privilegiados. Eles simplesmente agem de forma tão arrogante e sem cortesia. E pesquisas também encontraram evidências disso. Em outro experimento, os participantes foram convidados a pensar em algo bom que aconteceu com eles recentemente. E então, um grupo foi solicitado a listar suas próprias qualidades pessoais ou ações que fizeram com que essa coisa boa acontecesse. Um grupo listou fatores externos além do seu controle para o evento, enquanto o grupo de controle listou razões para a coisa boa ter acontecido. Após concluir a tarefa, os participantes souberam que ganhariam $1. No fim, ofereceram a eles doar parte ou todo o dinheiro para uma instituição de caridade. Os resultados mostraram que quem listou atributos pessoais contribuiu 25% menos do que quem citou fatores externos. Reflita sobre o que isso representa para pessoas em nossa sociedade, especialmente líderes empresariais e políticos. A maioria deles é talentosa e trabalhadora, mas também teve mais sorte que os outros. Como muitos de nós, eles não percebem a própria sorte, o que distorce sua visão da realidade. Eles estão meio que vivendo uma forma de viés do sobrevivente. Todos esses líderes trabalharam duro e, no final, tiveram sucesso. Então, para eles, o mundo parece justo. Na experiência deles, o mundo recompensa o trabalho duro. Mas eles não têm a experiência de quem trabalhou duro e fracassou. Então, como eles devem enxergar as pessoas menos bem-sucedidas do que eles? Bem, a conclusão natural é que essas pessoas devem ser menos talentosas ou menos esforçadas. Essa visão os torna menos propensos a serem generosos ou retribuir. Eles definem as regras do funcionamento da sociedade. E isso é particularmente lamentável, já que uma das principais formas de sorte para muitos de nós é o país em que vivemos. O que é um país além do que foi deixado por quem veio antes? As estradas e as escolas, o transporte público, os serviços de emergência, o ar e a água limpos, tudo isso. Nossa psicologia faz com que pessoas bem-sucedidas, mesmo sem maldade, atribuam o sucesso ao próprio esforço e, por isso, contribuam menos para manter as condições que possibilitaram esse sucesso. Reconhecer nossas circunstâncias afortunadas
nos aproxima da realidade e nos torna mais simpáticos. Em um estudo, participantes leram a transcrição de uma entrevista fictícia dos 60 minutos com um empreendedor de biotecnologia. Os pesquisadores alteraram apenas o parágrafo final, onde ele fala sobre o sucesso da empresa. Em uma versão, o empreendedor assume pessoalmente o crédito pelo sucesso que teve, mas em outra, ele afirma que a sorte foi importante. Quem leu o roteiro em que ele fala sobre sorte, achou o empreendedor mais gentil e com mais chance de ser amigo dele do que quem leu a outra versão. E aumentar nossa consciência sobre eventos afortunados também pode nos deixar mais felizes, porque isso nos permite sentir gratidão. Sou grato a Michael Stevens, do Vsauce, que em 7 de outubro de 2012 postou o vídeo Quanto Pesa Uma Sombra, onde menciona meu vídeo do Slink caindo em câmera lenta. E em 3 dias, meus inscritos aumentaram em 1/3, e em 1 mês, eles dobraram, o que me permitiu largar meu emprego de meio período e trabalhar exclusivamente em vídeos para o YouTube. Agradeço ao redator do jornal gratuito dos trens de Sydney que não entendeu eletricidade e me fez postar a foto do artigo no Instagram com a legenda: "O que há de errado com essa imagem?" E tive sorte que a primeira pessoa a responder corretamente foi uma mulher linda, que se tornou minha futura esposa. Sim, foi assim que conheci sua mãe. Inicialmente, queria fazer este vídeo apenas para mostrar como nossas circunstâncias e psicologia nos deixam alheios à própria sorte. Isso faz pessoas bem-sucedidas verem o mundo como justo e os menos bem-sucedidos como menos talentosos ou esforçados. E isso sem contar discriminação ou preconceito. Mas também ficou claro para mim que eu deveria falar sobre o que fazer se você quiser ter sucesso em um mundo assim. Acho que o melhor conselho é paradoxal. Primeiro, você deve acreditar que está completamente no controle do seu destino e que o seu sucesso depende apenas do seu próprio talento e esforço. Além disso, saiba que isso não é verdade para você nem para ninguém. Então, você precisa lembrar que, se alcançar o sucesso, a sorte teve um papel significativo e, considerando a sua boa sorte, você deve fazer o que puder para aumentar a sorte dos outros.